Essa é a parte 2, então, do vídeo, dando sequência à questão da resistência ali, que Lacan fala. E aí, eu dei uma olhadinha nesse livro aqui, Manual de Técnica Psicanalítica do Zimmermann, e aí tem um capítulo bem específico que ele fala sobre as resistências, reação terapêutica negativa, que é o capítulo 8. E todo ele é muito interessante porque ele vai explicando quando que surgiu essa concepção do termo resistência inicialmente. Quando Freud discutiu as suas primeiras tentativas de fazer vir à tona as lembranças esquecidas das suas pacientes histéricas, isso data antes do desenvolvimento da técnica da associação livre, ainda quando ele aplicava a questão da hipnose, e muitas vezes ele não conseguia deixar a pessoa naquele estado hipnótico. Depois, o Freud empregou o termo resistência pela primeira vez quando ele se referiu a Elisabeth von R., no seu trabalho de 1893. Usando a palavra original, Widerstand, sendo que em alemão Wider significa contra, como uma posição ativa. Até então, a resistência era considerada exclusivamente um obstáculo à análise. A sua força corresponderia à quantidade de energia com que as ideias tinham sido reprimidas e expulsas de suas associações. E um outro trecho que fala aqui sobre o termo da resistência é: o inimigo não pode ser vencido in absentia ou effigie. O que significa isso? Então, Freud quis dizer com isso que o quê? Que o inimigo ele não pode ser vencido, não pode ser julgado se ele não estiver presente. Esse termo significa isso. E aí traz à luz uma questão de que a resistência não é só um aspecto negativo. Ela pode sim ser usada como um aspecto positivo quando ela traz, então, esse inimigo à tona, com essa resistência do analisando. Sendo que também a resistência pode ser um fator do analista, né? Termo que Lacan trouxe, né? Questão que o Lacan trouxe. Ele usa até uma situação de uma metáfora aqui relacionada à guerra para mostrar essa questão da resistência num aspecto positivo. Um outro exemplo aqui é aquele em que, para ilustrar o quanto a caminhada de uma pessoa para obter êxito na sua vida pessoal pode ser altamente retardada devido às forças inimigas, na situação psicanalítica, os seus recalques neuróticos, que funcionam como resistências inconscientes. Ele ilustrou com a seguinte metáfora. Aliás, Freud utilizava muito bem as metáforas relativas à Primeira Guerra Mundial. Dificilmente se leva mais de um dia e uma noite para ir de Berlim a Verdun de trem. Mas o exército alemão teve que levar vários meses para fazer a viagem, porque havia divisões francesas que tornavam a marcha consideravelmente mais lenta. Visto da perspectiva atual da concepção de resistência, cabe afirmar que essa metáfora também serve para ilustrar o aspecto positivo da resistência, como foi da resistência francesa contra as tropas invasoras. Em A Interpretação dos Sonhos, de 1900, os conceitos de resistência e de censura estão intimamente relacionados. A censura é para os sonhos aquilo que a resistência é para a associação livre. Uma das regras da psicanálise é que tudo o que interrompe o progresso do trabalho psicanalítico é uma resistência. E aí um outro fator aqui sobre essa questão da resistência que ele questiona aqui, que vem unicamente daí, do momento da análise, ou essa resistência vem além do momento da análise, que eu também encontrei nesse livro aqui. Então, vou ler mais 2 trechinhos que eu acho bem importante relacionar essa parte da resistência aqui do Seminário de Lacan. No mesmo trabalho de 1937 de Freud, ele aporta outras importantes contribuições acerca de resistências, como o conceito de reação terapêutica negativa, RTN, como sendo aderido ao instinto de morte, a valorização do papel da contratransferência, de modo que ele aponta que a resistência do analisando pode ser causada pelos erros do analista. A observação de que a resistência no homem deve-se ao medo dos desejos passivo-femininos em relação a outros homens, enquanto a resistência das mulheres deve-se em grande parte à inveja do pênis. Freud também alude ao surgimento de uma resistência contra a revelação das resistências.
Até a psicanálise contemporânea, na qual, embora se reconheça a existência de resistências que obstruam totalmente o curso exitoso de uma análise, na grande maioria das vezes, o aparecimento das resistências no processo analítico é muito bem-vindo, pois elas representam com fidelidade a forma como o indivíduo se defende e resiste no cotidiano de sua vida. Então, aqui traz essa questão do além de sete analítico, a resistência fora desse sete analítico. E um outro fato é, assim, de modo genérico, a resistência do analisando é conceituada como a resultante de forças dentro dele que se opõem ao analista ou aos processos e procedimentos da análise, isto é, que obstaculizam as funções de recordar, associar e elaborar, bem como o desejo de mudar. Nessa perspectiva, continua vigente o postulado de Anna Freud, em 1936, para quem a análise das resistências não se distingue da análise das defesas do ego, ou seja, da permanente blindagem do caráter. Muito interessante que na sequência desse capítulo ele traz aqui resistências dentro da prática analítica e vai conceituando mais pontos. Mas eu achei bem interessante linkar essa parte com esse trecho aqui do Seminário de Lacan, porque ele vai trazer essa explicação do além setting, né? Então, como que o sujeito se defende no seu dia a dia, o seu caráter, esse eu que ele usa, né, para conviver aí em sociedade. Esse assujeitamento que é cheio de resistências também. Dando sequência, então, ao texto. Felizmente, ao longo dos 30 primeiros anos deste século, a técnica analítica progrediu muito, abordou fases experimentais suficientes para diferenciar as suas questões. Como vocês veem, somos levados a isso, a propósito de que lhes disse que seria o modelo da nossa pesquisa. Temos de afirmar que a evolução, os avatares da experiência analítica, nos informam sobre a própria natureza dessa experiência, na medida em que é também uma experiência humana, mascarada para si mesma. Lacan vai falando sobre essa questão da evolução da psicanálise no decorrer dos anos. Aí se aplica à própria análise o esquema que ela nos ensinou. Finalmente, não seria ela um desvio para aceder ao inconsciente? É também levar ao segundo grau o problema que nos é colocado pela neurose. Aqui, só faço afirmá-lo. Vocês verão isso se demonstrar ao mesmo tempo que o nosso exame. O que é que eu quero? Se não sair desse verdadeiro impasse mental e prático ao qual chega atualmente a análise. Vocês veem que vou longe na formulação do que digo. Importa submeter a própria análise ao esquema operacional que ela nos ensinou, e que consiste em ler, nas diferentes fases da sua elaboração teórica, técnica, o modo de ir mais adiante na reconquista da realidade autêntica do inconsciente pelo sujeito. Esse método nos fará ultrapassar de muito o simples catálogo formal de procedimentos ou de categorias conceptuais. A retomada da análise no exame analítico é um procedimento que revelará a sua fecundidade a propósito da técnica, como já o revelou a propósito dos textos clínicos de Freud. Intervenções ao longo da discussão. Os textos psicanalíticos formigam em propriedades metódicas. Há aí temas difíceis de tratar, de verbalizar, sem dar ao verbo um sujeito. E é por isso que lemos o tempo todo que o ego impele o sinal da angústia, maneja o instinto de vida, o instinto de morte. Não se sabe mais onde está o central, o agulheiro, a agulha. Tudo isso é escabroso. Vemos o tempo todo pequenos demônios de Maxwell aparecerem no texto analítico, que são de uma previdência, de uma inteligência. O chato é que os analistas não têm uma ideia suficientemente precisa da natureza dos demônios. Estamos aí para ver o que significa a evocação da noção de ego do começo ao fim da obra de Freud. É impossível compreender o que representa essa noção tal como ela começou a surgir com os trabalhos de 1920, com os estudos sobre a psicologia de grupo e das Ich und das Es, se começarmos a enfiar tudo numa soma geral, sob pretexto de que se trata de apreender uma certa vertente do psiquismo. O ego na obra de Freud não é isso de jeito algum. Isso tem um papel funcional ligado às necessidades técnicas.
O triunvirato que funciona em Nova York, Hartman, Lowenstein e Chris, na sua tentativa atual de elaborar uma psicologia do ego, se pergunta o tempo todo: o que quis dizer Freud na sua última teoria do ego? Será que até o presente tiramos verdadeiramente as implicações técnicas dela? Não traduzo, não faço senão repetir o que está nos 2 ou 3 últimos artigos de Hartman, no Psychoanalytic Quarterly, de 1951. Vocês encontrarão 3 artigos de Lowenstein, Chris e Hartman sobre este assunto, os quais vale a pena ler. Não se pode dizer que chegam a uma formulação plenamente satisfatória, mas pesquisam nesse sentido e colocam princípios teóricos que comportam aplicações técnicas muito importantes, que segundo eles não tinham sido percebidas. É muito curioso seguir esse trabalho, que se elabora através de artigos que vemos se sucederem há alguns anos, especialmente desde o fim da guerra. Acredito que se manifesta aí um fracasso muito significativo e que deve ser instrutivo para nós. Em todo caso, há um mundo percorrido entre o ego tal como se fala dele nos Studien, massa ideacional, conteúdo de ideações, e a última teoria do ego, ainda problemática para nós, tal como foi forjada pelo próprio Freud a partir de 1920. Entre os dois, há esse campo central que começamos a estudar. Como veio à luz essa última teoria do ego? É o ponto extremo da elaboração teórica de Freud, uma teoria extraordinariamente original e nova. Entretanto, sob a pena de Hartman, ela se apresenta como se tendesse, com todas as suas forças, a reencontrar a psicologia clássica. As duas coisas são verdadeiras. Essa teoria, Chris escreve, faz a psicanálise entrar na psicologia geral e, ao mesmo tempo, traz uma novidade sem precedentes. Paradoxo que seremos levados a colocar em destaque aqui, seja prosseguindo até as férias com os escritos técnicos, seja abordando o mesmo problema com os escritos de Schreber. No artigo de Bergman, Germinal Cell, o que é dado como a célula germinal da observação analítica é a noção de reencontro e de restituição do passado. Ele se refere aos Studien über History, para mostrar que Freud, até o fim de sua obra, até as últimas expressões de seu pensamento, mantém sempre no primeiro plano essa noção do passado, sob 1000 formas, e, sobretudo, sob a forma da reconstrução. Nesse artigo, a experiência da resistência não é, pois, de modo algum, considerada como central. Então, aqui falando todo esse trecho sobre essa questão da última teoria do ego de Freud, quais seriam essas implicações técnicas dela, esses questionamentos que ele traz, e que ele trouxe aqui sobre essa questão. Os textos psicanalíticos formigam em impropriedades metódicas. São temas difíceis de tratar, de verbalizar, sem dar ao verbo sujeito. Por isso que lemos o tempo todo que o ego impele o sinal da angústia, maneja o instinto de vida e o instinto de morte. E aí traz que muitos dos trabalhos estão relacionados com o período de guerra também. E aí aqui falando sobre os estudos da histeria, mostrando que o Freud até o fim de sua obra traz essas questões de restituição desse passado. Dando sequência, então, o Sr. Hippolyte alude ao fato de que os trabalhos anatômicos de Freud podem ser considerados êxitos e foram sancionados como tal. Em compensação, quando se pôs a operar no plano fisiológico, parece ter manifestado um certo desinteresse. É uma das razões pelas quais não aprofundou o alcance da descoberta da cocaína. A sua investigação fisiológica foi frouxa porque ficou muito perto da terapêutica. Freud ocupou-se da utilização da cocaína como analgésico e deixou de lado o seu valor anestésico. Esse trechinho que traz o Hippolyte explicando sobre essa questão de quando Freud começou a estudar sobre a cocaína, essa questão fisiológica dela, houve um desinteresse porque ela começava a ser uma coisa meio terapêutica e tal, e ele ficou ocupado nessa questão de analgesia que ela causava e não anestésica, né? Não se preocupou com essa questão. Mas, enfim, estamos aí a evocar um traço da personalidade de Freud. Podemos, sem dúvida, nos colocar a questão de saber se, como dizia Z, ele se reservava para um destino melhor. Mas, chegar ao ponto de dizer que orientar-se em direção à psicopatologia foi para ele uma compensação, acredito que é um pouco excessivo.
Se lermos os trabalhos publicados sob o título O Nascimento da Psicanálise e o primeiro manuscrito reencontrado, onde figura a teoria do aparelho psíquico, percebemos que ele está na via da elaboração teórica do seu tempo sobre o funcionamento mecanístico do aparelho nervoso. Todo mundo, aliás, o reconheceu. Há que se espantar ainda menos com o fato de que ali se misturem metáforas elétricas. Mas também não se pode esquecer que é no domínio da condução nervosa que pela primeira vez a corrente elétrica foi experimentada, sem que se soubesse qual seria o seu alcance. Aí em intervenções aqui dizer, acredito que do ponto de vista clínico, a noção de resistência representa uma experiência que somos todos levados a fazer uma vez ou outra com quase todos os pacientes na nossa prática. Ele resiste, e isso me deixa furioso. O que é? O que é? Z. Essa experiência extremamente desagradável em que a gente se diz, estava para encontrar, poderia encontrar por si mesmo, ele sabe sem saber que sabe. Basta que se dê ao trabalho de olhar, e esse imbecil desse tipo, esse idiota, todos os termos agressivos e hostis que nos vêm ao espírito não o faz, e a tentação que se tem de forçá-lo, de obrigá-lo. Não futuque muito nisso. Então aqui o Z está falando sobre essa questão da resistência dentro do setting, dessa contra-resistência que pode acontecer com o analista, eu entendi dessa maneira, né? Não sei se seria nesse sentido. De que você fica ali numa angústia tão grande de que o analisando veja as questões, ele não consegue, e aí tá toda essa fúria, mas tá ali, tá na cara dele, e o tempo todo. Tem um outro trabalho de Freud que ele fala que a pessoa não... Como é que é o nome? Eu acho que é dentro de recordar, repetir e elaborar, que tem um trecho que fala exatamente sobre isso, que a pessoa tem essa resistência e quando traz à luz os conteúdos fala, eu sabia, mas não lembrava, de certa forma ficou esquecido. Algo nesse sentido aí. Essas questões do ego aqui, eu fiquei bem em dúvida mesmo. Vou ter que buscar mais aqui para me aprofundar sobre essas questões que ele traz aqui da teoria do ego do Freud, principalmente essa última teoria dele, que ele levanta aqui nessa parte do estudo. Hipólite. A única coisa que permite ao analista ser inteligente é quando essa resistência faz o analisando passar por um idiota, o analisado passar por um idiota. Isso dá uma elevada consciência de si. Não obstante, a armadilha da contratransferência, já que é preciso chamá-la assim, é mais insidiosa do que esse primeiro plano. Ao poder direito sobre os seres humanos, Freud substitui o poder indireto e mais aceitável que a ciência dá sobre a natureza. Revemos aqui o mecanismo da intelectualização, compreender a natureza e por aí mesmo submetê-la a si. Fórmula clássica do determinismo, o que reenvia por alusão a esse caráter autoritário de Freud, que pontua toda a sua história, e particularmente as suas relações com os heréticos, tanto quanto com os seus discípulos. Devo dizer que, se falo nesse sentido, não cheguei a fazer disso a chave da descoberta freudiana. Z. Tampouco penso em fazer disso a chave, mas um elemento interessante a colocar em evidência. Nessa resistência, a hipersensibilidade de Freud à resistência do sujeito não deixa de se relacionar ao seu próprio caráter. O que é que lhe permite falar da hipersensibilidade de Freud? Z. O fato de que ele a tenha descoberto, e não Breuer, nem Charcot, nem os outros. É, apesar de tudo, a ele que aconteceu, porque a sentiu mais vivamente e elucidou o que tinha sentido. Vocês acreditam que o fato de colocar em destaque uma função, como a resistência, significa no sujeito uma intolerância particular àquilo que resiste a ele? Não será ao contrário. O fato de ter sabido dominá-la, de ter ido a lures e bem além, que permitiu a Freud fazer dela uma das molas da terapêutica, um fator que se pode objetivar, nomear e manejar? Vocês acreditam que Freud é mais autoritário do que Charcot? Quando Freud, tanto quanto pôde, renuncia à sugestão para deixar o sujeito integrar aquilo que está separado pelas resistências. Em outros termos, será naqueles que desconhecem a resistência que há menos autoritarismo, ou naquele que a reconhece como tal. Um bom pontuamento, bom questionamento aqui também. Então aqui ele traz vários questionamentos interessantes. Colocar então em destaque
uma função como a resistência significa no sujeito uma intolerância particular àquilo que resiste a ele, ou é o contrário? Isso pode servir como um manejo que ele traz. Quando Freud deixa de lado essa questão das sugestões, para que então o sujeito comece a integrar os seus conteúdos ali. E qual seria esse, em outros termos, será naqueles que desconhecem a resistência que há menos autoritarismo, ou naqueles que reconhecem que há mais autoritarismo? Desconhecer ou reconhecer a resistência é uma questão que causa mais ou menos autoritarismo sobre ela. Eu teria mais a tendência a acreditar que alguém que no hipnotismo procura fazer do sujeito seu objeto, sua coisa, torná-lo maleável como uma luva para lhe dar a forma que quer, para tirar dele o que quer, é mais do que Freud impelido por uma necessidade de dominar e de exercer o seu poder. Freud parece ao contrário, respeitador daquilo que também chamamos comumente a resistência do objeto. Muito interessante essa parte que ele traz, essa questão de que dentro da hipnose acontecia essa manipulação de certa forma, porque tinha essa sugestão do analista ali, de que, será que não é isso, não é aquilo? Então não vinha à tona aquilo de verdade dos conteúdos do analisando, porque tinha esse dedinho da manipulação do analista. Essa contratransferência acontecia de uma forma muito efetiva. E aí, o contrário que ele fala aqui, dessa dominância, essa necessidade de dominância dentro dessa questão de haver a resistência e da livre associação de ideias ali, se torna uma forma mais respeitadora dos conteúdos que vem do analisando, que é ele que vai trazendo a luz e não o analista, né? Então, o analista vai conforme o analisando vai caminhando por esses caminhos tortuosos do seu inconsciente. Então, o analista só vai trazer à luz aquilo que o analisando traz para ele, não coisas novas que a vontade do analista que vai ser feita. Eu acho que é tal coisa, tal isso. Não vai ser essa... Eu entendo que não é a vontade do analista que acaba gritando nessa questão da associação livre, diferente do que acontecia nas questões da hipnose. A Z responde, seguramente. Acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com tanta facilidade a nossa técnica. Quando falo a você de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Não se deve fazer de um traço caracterial uma constante da personalidade, e menos ainda uma característica do sujeito. Muito importante essa parte aqui. Um traço característico não pode ser tido como uma questão de personalidade como um todo, e nem de característica como um todo do sujeito. Aí, sob pena de Jones, coisas muito imprudentes, mas que são mesmo assim mais nuançadas do que o que vocês disseram. Pensar que a carreira de Freud foi uma compensação ao seu desejo de poder, e mesmo a sua franca megalomania, aqui que fala essa questão da megalomania de Freud. Essa questão da megalomania de se sentir sempre o poderoso, o grandioso, o sabe-tudo, né, nesse sentido. Então, esse trecho traz assim. Pensar que a carreira de Freud foi uma compensação ao seu desejo de poder e mesmo a sua franca megalomania, esse desejo de ser grandioso, de ser aclamado, reconhecido, de que aliás ficam traços nos seus propósitos, acredito que é, 3 pontinhos, o drama de Freud. No momento em que descobre a sua via, não pode se resumir assim. Não obstante, aprendemos suficientemente na análise para não nos sentirmos obrigados a identificar Freud sonhando dominar o mundo, a Freud iniciador de uma verdade nova. Isso não me parece sair da mesma cupido, senão da mesma libido. Sr. Hipólite, parece-me assim mesmo, sem aceitar integralmente as fórmulas de Z, as conclusões que tira delas, que, na dominação de Charcot por hipnotismo, só se trata da dominação sobre um ser reduzido a objeto, da posse de um ser que não é mais senhor de si mesmo. Enquanto a dominação freudiana é vencer um sujeito, um ser que tem ainda uma consciência de si. Então aqui ele traz essa questão diferenciada de Charcot, hipnotismo e de Freud. Do hipnotismo seria então uma redução desse objeto a uma posse de um ser que não é mais senhor de si mesmo,
Enquanto na dominação freudiana, o sujeito é senhor de si mesmo, ainda tem consciência de si, e é uma dominação para vencer esse sujeito, quebrar essa existência, chegar aos conteúdos. Mas ainda o sujeito tem consciência de si, ele não está sendo dominado pelo analista. Eu vi desta maneira. Há, pois, uma vontade de dominação mais forte na dominação da resistência a vencer do que na supressão pura e simples dessa resistência, sem que se possa tirar daí a conclusão de que Freud tenha querido dominar o mundo. Então, essa vontade de dominação ela é mais forte quando ela está com esse intuito de dominar essa resistência a vencer, mais forte do que suprimir essa resistência. Tratar-se-ia de dominação na experiência de Freud? Sempre faço reservas sobre muitas coisas que não estão indicadas na sua maneira de proceder. O seu intervencionismo, em particular, nos surpreende se o compararmos a certos princípios técnicos aos quais atribuímos agora importância. Mas não há nesse intervencionismo nenhuma satisfação em ter obtido a vitória sobre a consciência do sujeito. Ao contrário do que diz Hippolyte, menos seguramente do que nas técnicas modernas, que colocam toda a ênfase sobre a resistência. Em Freud, vemos uma atitude mais diferenciada, quer dizer, mais humana. Ele nem sempre define o que agora se chama interpretação da defesa, o que talvez não seja a melhor maneira de dizer, mas, no final das contas, a interpretação do conteúdo desempenha em Freud o papel de interpretação da defesa. Esse trecho está dizendo sobre a questão de dominação. Então, as atitudes as atitudes freudianas seriam atitudes mais humanizadas. E essas interpretações seriam as interpretações das defesas do sujeito. Você tem razão em evocar isso, Zé. É que isso é para você. Tentar-lhe mostrar por que viesse apresenta o perigo de um acosso do sujeito pelas intervenções do analista. O que é acosso? Dar caça, perseguir, molestar. Você tem razão em evocar isso, Zé, que isso é para você. Tentar-lhe mostrar por que viesse apresenta o perigo de um acosso do sujeito pelas intervenções do analista. Esse acosso do sujeito seria essa perseguição, esse molestamento, esse dar caça, no sentido figurado de perseguição. Seria um sentido figurado de perseguição do sujeito pelo analista. É muito mais manifesto nas técnicas ditas modernas, como se diz ao falar da análise e como se fala dos fracassos, do que nunca foi em Freud. E não creio que a promoção teórica da noção de resistência possa servir de pretexto para formular a respeito de Freud essa acusação que vai radicalmente no sentido contrário do efeito libertador da sua obra e de sua ação terapêutica. Não é que o acuse de tendencioso, Zé, é uma tendência que você manifesta, queira ou não queira. É certo que é preciso ter um espírito de exame, de crítica, mesmo em relação à obra original, mas essa forma só pode servir para espessar o mistério e de modo algum para clarificá-lo. E assim termina, então, essa parte aqui do seminário. Interessante nessa parte que ele fala sobre as atitudes mais diferenciadas, mais humanas de Freud, que nós vemos nos trabalhos, nesse próprio manual traz um trecho que Freud ia muito por uma via de organizar a psicanálise para que não se tornasse uma bagunça e que não se passasse dos limites, quando ele traz os seus trabalhos ali sobre como funciona a técnica psicanalítica e tal. Mais do que categorizar e colocar numa caixinha de passo a passo, eu entendo que ele quis colocar assim, para não se tornar uma bagunça, sabe? Psicanálise é isso. Vocês têm cada paciente é único, né? Você vai usar seus manejos de forma diferenciada, ou você vai usar o mesmo manejo em vários pacientes, mas vai funcionar de formas diversas, e em alguns vai, em outros não, vai funcionar em outros não. E essa parte da questão humanizada de Freud, a gente vê, então ali Zimmermann traz que muitas vezes ele elencava algumas regras, mas ele mesmo burlava muito delas. Mesmo essa questão de neutralidade, Freud mesmo muitas vezes a burlava. Então ele ia passear com seus pacientes, às vezes tinha
conversas além dessa questão da só livre associação de ideias. Parece que tem um trecho ali de um dos trabalhos, não sei se é o Homem dos Ratos ou do Schreber, um deles, que Freud até oferecia comida ali junto, enfim. Então, ultrapassava esse limite da neutralidade. Tinha essa flexibilidade dessas questões que ele mesmo colocou como regras, o que traz à luz essa questão mais humanizada da psicanálise. Muito importante essa parte também que, nesse trecho que ele fala assim, acredito que é preciso ser extremamente prudente aqui. Não podemos manejar com tanta facilidade a nossa técnica. Quando falo a vocês de analisar a obra de Freud, é para nisso proceder com toda a prudência analítica. Então, Lacan traz aqui que tem que ter muita prudência no trabalho analítico, analisar a obra de Freud com muito cuidado, com um olhar muito sério e atento ao trabalho do Freud. Bom, o próximo tópico desse seminário, ele é chamado de A Resistência e as Defesas, onde ele vai trazer um testemunho de Anne Rich, de ego a ego, realidade e fantasia do trauma, história, vivido e revivido. Encerro por aqui então e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.